No tribunal silencioso de Salvador. O clima é tão pesado que parece que ninguém ali consegue respirar direito. Sentada no banco dos réus, Thaís, uma adolescente negra de 17 anos, segura o olhar firme, mesmo que a voz quase não saia. As algemas machucam seus pulsos, e o uniforme laranja do sistema prisional baiano parece ser feito exatamente para apagar quem ela realmente é. Ao redor, advogados sussurram, testemunhas desviam o olhar, e já tratam Thaís como alguém derrotada, mais um número invisível em um sistema feito para não ouvir as histórias de jovens como ela. O juiz, Dr. Sérgio Brandão, pega os papéis sem nem olhar para Thaís direito. Ele lê a sentença de prisão perpétua como quem assina um documento qualquer, ignorando que, ali na frente dele, existe uma vida inteira com sonho e dor. Nenhuma palavra sobre inocência, nenhuma dúvida, só rotina. Na segunda fileira, seu Antônio, avô de Thaís, se agarra ao banco tão forte que os dedos ficam brancos. Ele pensa em todas as vezes que ensinou a neta a levantar a cabeça, mesmo diante das dificuldades. Mas agora, o que sente é um vazio enorme, como se o tribunal tivesse condenado não só Thaís, mas cada jovem negro da periferia, silenciando mais uma geração inteira. Assim que o juiz encerra a leitura da sentença, o silêncio toma conta do salão, um silêncio pesado e resignado. Nem o promotor, nem o oficial de justiça, nem mesmo os poucos familiares e conhecidos que conseguiram entrar na galeria demonstram qualquer surpresa ou protesto. Parecia que todos já estavam acostumados com o roteiro. Jovens como Thaís eram engolidos todos os dias por aquele sistema, sumindo sem barulho, sem chance de defesa de verdade, como se fossem invisíveis até mesmo para as paredes frias daquela corte no centro de Salvador. O destino de Thaís parecia já estar decidido desde o início, quando ela foi acusada, e ninguém ali esperava nada diferente. Mas, contra tudo o que era esperado, Thaís levanta a cabeça com calma e pede ao juiz, em voz clara, que gostaria de fazer uma ligação. É um pedido tão simples, mas naquele contexto soa quase como um desafio. O tom da sua voz não é de desespero. Ela fala devagar, com firmeza, como quem sabe o valor de cada palavra e entende o que está em jogo. Por um instante, até o juiz, acostumado a ignorar a voz dos réus, parece surpreso. Um murmúrio discreto percorre o salão, marcando o primeiro sinal de mudança. Os guardas pegam Thaís pelos braços e a conduzem pelo corredor até um telefone antigo, preso à parede ao lado da sala de custódia. Para eles, tudo aquilo não passa de mais uma etapa antes do fechamento do turno, algo já visto dezenas de vezes. Normalmente, veem jovens tentando ligar para números que não existem mais ou para parentes que, por medo ou vergonha, nem chegam a atender. Só que, daquela vez, Thaís não demonstra dúvida nenhuma enquanto digita. Cada número no teclado é carregado de sentido, uma decisão firme, uma lembrança do que já passou e também uma espécie de pacto com si mesma de não se calar. Do outro lado da linha, a chamada atravessa quase 2.000 quilômetros até Brasília, onde Gabriela, Procuradora-Geral da República, está no meio de uma coletiva de imprensa cheia de jornalistas e câmeras. O telefone vibra no bolso do blazer de Gabriela enquanto ela fala sobre reformas na justiça, e sua mão chega a hesitar antes de atender, já tão acostumada a ignorar chamadas em momentos importantes. Mas, naquele instante, alguma intuição antiga a faz pegar o telefone. Ao escutar a voz firme de Thaís, Gabriela sente o tempo parar ao seu redor, como se todo o barulho da coletiva tivesse sumido, deixando apenas o peso daquela ligação inesperada. Do outro lado da linha, o que surge não é uma conversa leve ou um reencontro cheio de saudade, mas um silêncio pesado, daqueles que carregam anos de afastamento e decisões difíceis. Thaís respira fundo, ouvindo a respiração de Gabriela, sua mãe, e pensa em todas as vezes que esperou uma ligação, um gesto, um olhar de cuidado. Mas não é hora de cobranças. Thaís apenas lembra, com voz tranquila, de uma promessa que ouviu tantas vezes na infância. Aquela promessa de proteger quem não tem voz, de lutar contra as injustiças, custe o que custar. A diferença agora é que, pela primeira vez, quem precisa ser protegida é ela mesma. Thaís explica, calmamente, tudo aquilo que aconteceu.
mostrando como acabou sendo mais uma das tantas jovens engolidas por um sistema cruel, o mesmo sistema que Gabriela sempre jurou combater publicamente. Ao ouvir cada palavra da filha, Gabriela sente um vazio abrir dentro do peito, como se tudo aquilo que construiu, o prestígio, os títulos, os discursos bonitos em Brasília, não servisse para nada naquele momento. Ela percebe, de forma dolorosa, que, ao tentar mudar tanto o mundo olhando de longe, acabou deixando justamente quem mais amava exposta ao pior lado do sistema pelo qual lutava para transformar. Quando a ligação termina, Gabriela fica sozinha em um dos longos corredores do edifício da Procuradoria, em Brasília. O barulho distante das conversas e câmeras vai ficando abafado, e ela sente o peso de tudo que deixou para trás. De repente, as tantas vezes em que justificou sua ausência para Thaís, dizendo a si mesma que mudando as leis conseguiria proteger a filha e tantos outros, parecem vazias. Gabriela percebe que esse esforço de transformar tudo lá de cima, distante de Salvador e da própria família, serviu mais para criar uma barreira entre ela e Thaís do que para realmente protegê-la. O sentimento de culpa cresce, pesado, e pela primeira vez ela entende que nunca sentiu tanta necessidade de agir de verdade. Sem perder tempo, Gabriela volta para sua sala, abre o computador e acessa os sistemas internos do Ministério Público Federal. Ela começa a procurar o processo de Thaís, lendo cada documento, cada depoimento, tentando encaixar as peças. O que encontra é assustador. O processo é frágil, quase vazio. Não há provas sólidas. As testemunhas de defesa nem foram ouvidas, e as poucas evidências parecem forçadas, manipuladas. Em quase todos os papéis, o nome do juiz Sérgio Brandão aparece, ligado a sentenças rápidas e a outros casos cheios de silêncio, sempre resolvidos sem atenção ou transparência. Sem hesitar, Gabriela toma uma decisão importante, talvez a mais difícil de sua vida pública. Não vai mais priorizar seu cargo ou reputação, mas sim lutar ao lado da filha, ainda que isso signifique perder tudo o que conquistou na carreira. Movida por uma urgência que mistura medo e amor, ela pega o celular e disca para um número salvo há muitos anos, pertencente a Jorge, um ex-colega de faculdade que agora atua como defensor público em Salvador e sempre soube de cada detalhe político da cidade. Jorge atende rapidamente, e Gabriela explica a situação, dizendo que precisa de alguém em quem possa confiar para investigar de verdade o que houve com o processo de Thaís. Alguém para cavar a fundo, vasculhar arquivos antigos, conversar com gente que não aparece nos autos. Os dois combinam de se falar mais tarde, já com algumas informações em mãos. Enquanto esperam o retorno, Gabriela é invadida por lembranças do passado. Na cabeça dela, o rosto de seu Antônio surge nítido. Aquele homem calado a quem entregou Thaís quando tudo ficou difícil demais, depois da morte trágica do marido num acidente de ônibus na estrada do Cocó. Fugir da pobreza, construir uma carreira em Brasília, tudo parecia um jeito de garantir segurança para a filha e a avó. Mas agora, Gabriela entende que o sucesso de nada adianta se não enfrentar os velhos fantasmas e injustiças que deixou para trás na Bahia. O retorno a Salvador não é fácil para Gabriela. Entre o aeroporto e o bairro onde cresceu, ela sente o olhar das pessoas nas ruas, sente as lembranças pesarem a cada esquina. A cidade, tão viva e cheia de histórias, parece cobrá-la por cada momento de ausência, por cada promessa feita na infância que ficou perdida no tempo. Quando finalmente chega à casa de seu Antônio, avô de Thaís e aquele que assumiu o papel de pai quando ela partiu, o clima é carregado. Eles se cumprimentam, mas as palavras não fluem fácil. Há silêncios longos, olhares que dizem muito mais do que qualquer frase. Seu Antônio, com um jeito simples e direto, não tenta aliviar para Gabriela. Fala das noites que passou em claro, do esforço para criar a neta sem saber direito o que dizer quando perguntavam pela mãe, do ressentimento acumulado por ver a família se afastar. Mesmo ouvindo tudo aquilo, Gabriela sabe que não pode perder tempo, nem se entregar à culpa. Ela transforma a mesa velha da cozinha em escritório improvisado, abre o notebook, conecta-se ao sistema da Procuradoria e mergulha nos processos de Salvador. Começa a notar padrões estranhos, casos parecidos com o de Thaís, jovens negros sumidos após condenações rápidas e questionáveis. Em quase todos,
Lá está o nome do juiz Sérgio Brandão, firmado como assinatura de descaso e abuso. Naquela noite, enquanto revisava arquivos e nomes, Gabriela notou que precisava de algo mais do que documentos frios. Faltava uma voz de dentro, alguém que tivesse visto mais de perto o funcionamento da justiça em Salvador. Seu Antônio, em um raro momento de conversa, mencionou Marcos, um velho conhecido que, por acaso, agora trabalhava como oficial de justiça no tribunal local. O jeito inquieto de Marcos era notado no bairro há meses, conversando pouco, desviando olhares, como se guardasse algo grave. Gabriela percebeu logo que ele poderia ser a peça que faltava para que o castelo de cartas de Sérgio Brandão começasse a ruir. Determinada, Gabriela marcou um encontro longe do burburinho do fórum. Ela e seu Antônio chamaram Marcos para tomar um café num restaurante simples, daqueles que quase ninguém percebe, próximo à estação da Lapa. No começo, Marcos estava nervoso, olhando para a porta como se esperasse alguém entrar de repente. Mas o clima sincero dos dois e a urgência de Gabriela fizeram ele baixar a guarda. Com a voz baixa, Marcos começou a contar. Havia visto documentos autênticos sumirem e reaparecerem corrigidos, processos sendo levados direto ao gabinete do juiz Sérgio, e sentenças praticamente prontas, antes mesmo das audiências começarem. Era mais do que corrupção. Era uma máquina girando no piloto automático, passando por cima de qualquer esperança de justiça real. Gabriela sabia que aquele momento era decisivo. Ela olhou Marcos nos olhos e falou com simplicidade, sem rodeios, mostrando que o destino de Thaís dependia da coragem dele. Perguntou se ele teria força para falar a verdade no tribunal, mesmo sabendo do risco de perder o emprego ou sofrer retaliações. Marcos ficou em silêncio por alguns minutos, mexendo nervoso na xícara de café. O medo era real, dava para ver no olhar dele, mas também havia um peso ainda maior. A consciência de que calar só pioraria tudo. Ele explicou que não dormia bem fazia meses, carregando a culpa de ver jovens como Thaís sendo condenados sem chance de defesa. Finalmente, num tom hesitante mas firme, ele concordou. Disse que ia testemunhar, nem que tivesse que enfrentar o próprio pânico, porque não queria aquela máquina de injustiça destruindo mais vidas. Enquanto isso, Gabriela aprofundava as investigações sobre o caso que levou a filha à prisão. Aos poucos, ela descobriu que, na verdade, Thaís tentou ajudar a comunidade. Ela havia montado um sistema simples de luz no centro comunitário do bairro, para evitar acidentes com as crianças ao anoitecer. Quando tudo pegou fogo, os desenhos e esquemas feitos por Thaís foram usados como prova de intenção criminosa, transformando um ato de amor em arma para o tribunal manipular o destino dela. A cada nova descoberta, Gabriela percebe que a situação é ainda mais grave do que imaginava. Em meio a tantos documentos, surge o nome de Wagner Moreira, um vereador conhecido por suas ligações com construtoras e planos de transformar a região do centro comunitário em mais um condomínio de luxo. Fica evidente que Wagner tinha interesse direto em derrubar o centro, e que o incêndio não foi acidental. Foi parte de um plano bem elaborado para eliminar qualquer obstáculo e liberar o terreno para os negócios. Thaís, por ser uma jovem negra sempre envolvida em projetos sociais, era o alvo perfeito. Ninguém esperava que uma menina discreta do bairro teria como se defender, muito menos questionar o poder de pessoas tão influentes. Durante uma conversa cheia de tensão, Marcos rememora a noite em que viu os projetos da iluminação feitos por Thaís sobre a mesa do juiz Sérgio Brandão, logo após o incêndio. Ele também revela que assistiu à gravação usada como prova no julgamento e já sabia que algo estava errado. O vídeo tinha cortes suspeitos e não mostrava o momento em que Thaís saiu do centro comunitário, horas antes do fogo começar. Tudo aponta para uma armação, mas apesar das evidências cada vez mais claras de manipulação, Gabriela ainda luta para conseguir uma prova irrefutável que possa reverter a situação. Gabriela e Marcos passam a noite discutindo detalhes do plano, cada um trazendo o que sabe sobre os corredores e segredos do Tribunal de Salvador. Eles concluem que, e não tem alternativa. Se forem pela via oficial, algum aliado de Wagner ou do juiz Sérgio vai dar um jeito de sumir com a gravação antes que ela seja analisada. A decisão é arriscada, mas não há tempo para hesitar.
Thaís pode ser levada a qualquer momento para a penitenciária de Feira de Santana. Uma vez lá, tudo fica mais distante e perigoso. Quando chega a madrugada, os dois estão prontos. Marcos tem acesso ao tribunal por ser funcionário de confiança, mas precisa ser discreto demais. Ele inventa uma desculpa para o vigia da portaria, dizendo que esqueceu documentos importantes e precisa entrar rápido. Enquanto o segurança revisa papéis, Gabriela se esconde e, depois que o caminho está livre, segue pelo corredor em silêncio. Ela sente uma mistura de medo e adrenalina, relembrando a infância ali, brincando com coragem de criança. Agora, tudo é diferente. Marcos aponta o caminho até o velho servidor no porão, onde está o backup das câmeras internas e dos arquivos digitais. Gabriela usa um kit de ferramentas para abrir a porta, passa pelas proteções eletrônicas e, finalmente, colocam as mãos nos arquivos. O tempo corre contra eles, o coração quase saindo pela boca, mas não podem voltar atrás. Dentro do espaço apertado e empoeirado dos arquivos do tribunal, Gabriela sente as mãos suadas ao manusear o equipamento antigo. Ela procura com calma, mas o barulho de passos apressados aumenta a tensão. Assim que acha o disco rígido certo, o coração dispara tanto que ela quase deixa cair o aparelho. Não há tempo para pensar. Aqueles passos estão ficando mais próximos e o medo de ser pega toma conta. Gabriela repara numa grade solta no canto da sala, quase escondida atrás de uma estante abarrotada de papéis velhos. Com movimentos rápidos e silenciosos, ela puxa a grade e se espreme no duto de ventilação, arranhando pernas e braços pelo caminho apertado. Prende a respiração ouvindo vozes abafadas do outro lado, tentando não fazer barulho, nem deixar o pânico tomar conta. Quando finalmente consegue sair por uma saída lateral, já de madrugada, Marcos está aguardando no carro, visivelmente nervoso mas pronto para arrancar no segundo em que ela entra. Eles mal trocam palavras até chegar à casa de seu Antônio, onde Gabriela, Marcos e o velho se reúnem em torno do notebook. Ao assistirem ao vídeo original, veem claramente Thaís trancando o portão do centro comunitário e indo embora, muito antes das chamas começarem. O alívio vira um nó no peito deles, pois sabem que agora enfrentam não só a pressa, mas a reação feroz de quem sempre usou o poder para esconder a verdade. Gabriela, num primeiro impulso, pensa em mandar o vídeo direto para o Ministério Público, acreditando que, com provas tão claras, a justiça finalmente seria feita. Mas seu Antônio a chama de lado e fala baixo, lembrando que, em casos assim, confiar no próprio sistema é dar chance para que tudo seja abafado ou desapareça por arte de algum erro burocrático. Os dois discutem, e Marcos concorda com o velho, dizendo que já viu situações parecidas sumirem sem deixar rastro, principalmente quando nomes grandes como Wagner Moreira e o juiz Sérgio estão envolvidos. Neste momento, o telefone de Gabriela vibra com uma notícia que deixa todos gelados. O juiz havia acabado de autorizar a transferência de Thaís para o presídio estadual de Mata Escura. O choque faz Gabriela repensar todo o plano. Ele já não tem tempo para protocolos nem para confiar em autoridades ligadas ao mesmo esquema. O medo aperta, mas a indignação é maior. Ela percebe que precisa agir rápido e levar a luta para outro campo, o das redes sociais, de coletivos do bairro, pedir ajuda a jornalistas sérios de Salvador. Sabe que expor o vídeo para todos é arriscado, pode custar sua carreira e até colocar sua segurança em risco, mas é a única forma de proteger Thaís e impedir que tudo acabe em silêncio, como sempre tentaram fazer com quem ousa desafiar o poder. Sem perder tempo, Gabriela liga para Patrícia, uma repórter de Salvador famosa por denunciar casos em que a justiça fecha os olhos para a realidade das periferias. Patrícia topa encontrá-la de imediato, levando consigo apenas um gravador, uma mochila surrada e muita curiosidade. Chegando à casa de seu Antônio, Gabriela mostra tudo: o vídeo original, os documentos que restaram do processo, o depoimento nervoso de Marcos gravado naquela manhã e uma lista de outros jovens da comunidade que também foram vítimas de decisões duvidosas nos tribunais locais. Patrícia ouve sem interromper, tomando nota de cada detalhe, sentindo o peso daquela história na pele. Depois de analisar o material, Patrícia olha nos olhos de Gabriela e afirma que vai publicar tudo de maneira clara nas redes sociais, sem medo de represálias. Em menos de 4 horas,
O vídeo e a reportagem circulam pelo WhatsApp, Instagram e Twitter. O rosto de Thaís vira símbolo de luta por justiça, ganhando força em Salvador e em várias cidades do Brasil. Movimentos sociais, estudantes e até artistas começam a compartilhar o conteúdo, questionando o papel das autoridades no caso. A pressão logo chega ao Ministério Público da Bahia e força juízes e políticos a responderem publicamente pela primeira vez. Não demora muito e os efeitos começam a aparecer pelas ruas de Salvador. Em bairros como Liberdade, Comércio e Campo Grande, centenas de pessoas se unem em passeatas, levantando cartazes com a foto de Thaís e frases pedindo justiça e o fim das condenações injustas. O som de tambores, palavras de ordem e vozes emocionadas ecoa pela cidade. Os coletivos de juventude, associações de moradores e professores das universidades baianas abraçam a causa e pressionam as autoridades a se pronunciarem. A comoção se espalha até Brasília, com parlamentares cobrando uma resposta da Justiça da Bahia. Enquanto isso, Marcos sente o peso do momento. Mesmo acostumado a lidar com processos burocráticos e papelada dentro do tribunal, nunca tinha imaginado que um dia estaria diante de câmeras e uma multidão exigindo explicações. Ele respira fundo, sobe no pequeno palanque improvisado na Praça da Sé, com a voz firme mas trêmula, conta tudo o que sabe, como o vídeo foi editado, as condenações orquestradas e o medo constante dos funcionários que tentavam agir correto. O depoimento se espalha ainda mais pelas redes, tocando quem assiste. Ao assumir os riscos, Marcos mostra que, diante da injustiça, o silêncio só favorece quem nunca pensou no povo. A força das ruas e a pressão popular acabam mudando o rumo dos acontecimentos. Diante das denúncias, o juiz Sérgio é afastado temporariamente pela Corregedoria Estadual. Logo em seguida, o Ministério Público Federal anuncia que vai assumir o caso de Thaís. Para acomodar a revisão do processo, mandam para Salvador a juíza Maria Helena, uma figura conhecida no país inteiro pela seriedade e compromisso com a justiça. Quem acompanha a situação sente finalmente uma ponta de esperança nascer no peito. No dia da nova audiência, o fórum fica lotado como nunca. Famílias, jornalistas e membros de coletivos sociais ocupam todos os bancos. Ninguém quer perder aquele momento tão importante para a cidade e para o Brasil. Thaís entra sem escolta armada, livre das algemas e das roupas de presidiária, de cabeça erguida, usando uma blusa simples azul e um jeans antigo da mãe. Ao lado dela estão dois advogados de movimentos de direitos civis, determinados a provar que a jovem foi vítima de armação e racismo institucional. Maria Helena observa tudo com um olhar atento, sabendo do peso que aquele caso carrega. Do lado de fora, o povo grita palavras de ordem, deixando claro que, mesmo ali dentro, todo mundo está sendo vigiado de perto. Dentro da sala de audiência, o silêncio é tenso. O advogado de defesa coloca na tela o vídeo original, mostrando, sem espaço para dúvida, que Thaís fechou o centro comunitário horas antes do incêndio. Em seguida, ele apresenta os documentos encontrados por Gabriela, demonstrando claramente alterações e assinaturas forjadas. Marcos, suando mais decidido, sobe ao púlpito para relatar tudo o que presenciou, desde ordens superiores para abafar provas até as ameaças veladas a quem ousava questionar. Cada detalhe chocava ainda mais quem assistia. Por fim, surge a comprovação da atuação constante e desleal do juiz Sérgio em outros casos, revelando um padrão de condenações indevidas. Do outro lado, o promotor, que antes parecia ter resposta para tudo, balança o queixo, incapaz de contestar os fatos. Fica calado por alguns segundos, aceitando que o caso havia mudado de figura. Ninguém mais podia fingir que aquilo era um simples erro. Ficou claro que tudo fazia parte de um esquema maior. Sem enrolação, a juíza Maria Helena anuncia sua decisão. Anula a condenação de Thaís, reconhecendo que ela foi vítima de uma armação e que o processo foi inteiro viciado. Quando ouvem isso, as pessoas se levantam, aplaudindo e se abraçando. Gabriela chora, mas, olhando para Thaís, entende que aquela luta, apesar da vitória, revela só o início de uma jornada maior por justiça. Na manhã seguinte ao julgamento, Gabriela e Patrícia se sentam numa sala apertada, onde a redação do portal comunitário funciona improvisada nos fundos de um centro cultural no bairro do Comércio.
Elas estão cercadas por pilhas de processos antigos, recortes de jornal e anotações rabiscadas. Em folhas de papel gastas, os nomes de 57 jovens aparecem lado a lado, cada um com sua história interrompida pelo mesmo padrão de condenações forçadas, acusações duvidosas e decisões assinadas por Sérgio ou seus aliados. Patrícia mal consegue esconder a inquietação. Sabe que publicar tudo é só parte da resposta. Elas se olham e logo concordam que, agora, vão cobrar providências das autoridades, pressionar o Ministério Público Federal e buscar apoio dos grandes coletivos nacionais de direitos humanos. Enquanto isso, Gabriela pega o telefone. Ela disca o número de Thaís, desta vez não só como mãe, mas como parceira nessa luta. Explica com calma o plano. Fala sobre as famílias que ainda esperam resposta da justiça e propõe que as duas estejam juntas na linha de frente pela liberdade dos outros. Thaís ouve tudo em silêncio, inspirada, aceita sem hesitar. Sabem que a caminhada será longa, cheia de muros e portas fechadas, mas agora nenhuma das duas pretende deixar qualquer nome daquelas listas para trás. Afinal, perceberam que juntas podem ir além de suas próprias dores e transformar o silêncio em força coletiva. Num dia de sol forte, centenas de pessoas ocupam a praça em frente à Prefeitura de Salvador. O barulho das vozes é cortado quando Gabriela, Thaís e seu Antônio sobem num pequeno palanque feito com caixas de feira, de frente para a multidão. Gabriela toma o microfone primeiro. Ela começa dizendo que errou ao duvidar da filha e ao não confrontar logo o sistema, mas que essa dor virou combustível para lutar não só por Thaís, mas por todos os outros jovens silenciados pela injustiça. Thaís, ao ser chamada, fala do tempo que passou presa injustamente e promete que sua luta será para garantir que nenhuma outra mãe precise passar pelo que elas viveram. A cada palavra das duas, gente chora, grita, balança cartazes com fotos dos 57 jovens e repete palavras de ordem. Seu Antônio fecha a sequência dizendo que a vizinhança cansou de medo e silêncio. Toda a praça aplaude de pé. O clima ali é de esperança misturada com raiva acumulada por tanto tempo. As famílias se abraçam. Algumas nunca tinham se encontrado, mas compartilham uma dor comum. A repercussão é tão grande que o presidente do Tribunal de Justiça anuncia, ainda naquela semana, a revisão dos processos. Em poucos dias, os fóruns voltam a se encher para novas audiências, e cada nome lido traz junto lágrimas, sorrisos de alívio e abraços longos. Aos poucos, o sentimento de derrota vai dando lugar à certeza de que, juntos, todos podem reconstruir o que o sistema tentou destruir. Com o passar das semanas, Thaís toma uma decisão que surpreende muita gente. Ela escolhe ficar em Salvador, mesmo sabendo que era possível tentar um recomeço longe dali, quase no anonimato. Em vez disso, ela olha para o centro do bairro do comércio. Encontra uma antiga mercearia fechada faz anos e enxerga naquele espaço um novo começo. Com a ajuda de Gabriela, seu Antônio e mais alguns amigos, eles limpam, pintam as paredes e montam o que chamam de espaço raiz. Lá, Thaís começa a dar oficinas de informática, criar grupos de debate sobre cidadania e até organizar mutirões de leitura para adolescentes que nunca tiveram lugar para se expressar. Aos poucos, o espaço vira ponto de encontro para quem sempre se sentiu deixado de lado. Jovens e crianças lotam as cadeiras improvisadas e trazem novas ideias para o bairro. Gabriela, antes preocupada com a filha, passa a caminhar com orgulho ao lado dela, vendo de perto a transformação que acontece todos os dias. Seu Antônio, já acostumado a consertar eletrônicos, ensina o básico de manutenção aos meninos mais curiosos. Eles aprendem, juntos, que a resistência é feita de todo dia, de cuidado coletivo e de aprender a apoiar o outro. O silêncio, que durante tanto tempo cobriu aquelas vidas, cede espaço a vozes que ecoam numa Salvador cheia de vontade de mudança. Thaís vira referência e prova para todos que a luta tem história, tem presente, e só faz sentido quando ninguém é obrigado a caminhar só.